Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula de arquitetura de computadores, onde a gente vai dar continuidade sobre o tema organização de sistemas de computadores, processadores. Essa vai ser a parte final, tá, desse tema, a parte 4 de 4, e a gente vai continuar aquilo que a gente começou a analisar na nossa última videoaula, que é como a gente consegue melhorar o desempenho de um processador através de técnicas de paralelismo. Na última aula, a gente estudou o paralelismo no nível das instruções, onde a gente tirou proveito de que as instruções, elas em sua execução possuem várias etapas, naturalmente, e aí a gente foi capaz de paralelizar a execução dessas etapas, que a gente chamou de estágios, para chegarmos à técnica conhecida como pipeline e depois desenvolver essa técnica para uma arquitetura superescalar. Mas a questão é que a gente vive em um mundo onde a demanda por capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, ela nunca para de crescer. A gente quer que os nossos jogos eles tenham gráficos melhores, a gente quer que as nossas simulações elas sejam mais complexas, a gente quer ser capaz de analisar grandes quantidades de dados em um tempo pequeno. Então, tudo isso nos leva a querer consumir mais e mais essa capacidade de processamento. Porém, os projetistas de processadores, eles estão cada vez mais esbarrando em limites que são físicos para o projeto de um único processador, um único núcleo. Então, a gente pode, claro, querer acelerar o funcionamento de um processador, fazendo, por exemplo, com que a sua velocidade de clock, onde o relógio é o que dita, né, quão rápido vai acontecer aquelas etapas do ciclo de busca, decodificação e execução de instruções. Então, a gente pode, como uma primeira forma de acelerar o desempenho de um processador, simplesmente aumentar a velocidade do clock. Porém, existe um limite até que ponto a gente pode fazer isso, porque a gente começa a esbarrar em limitações que são da natureza. Por exemplo, vão existir situações em que a gente precisa aguardar que um dado trafegue de um ponto para outro do circuito do nosso processador e a velocidade de propagação dos sinais em um fio de cobre, por exemplo, é aproximadamente a velocidade da luz e não existe possibilidade da gente exceder essa velocidade. Então, esse é um tempo que a gente vai ter que aguardar. Ou então, a questão da dissipação da energia, né, dos processadores trabalhando em alta frequência, transformando essa energia em calor. Tá? E esse calor precisa ser dissipado, mas existe um limite para isso. Eu não posso permitir que os meus componentes eletrônicos eles ultrapassem 100 graus, 110 graus, por exemplo, porque isso vai provocar queima desses componentes. A gente vai exceder a capacidade máxima de dissipação de calor que esses componentes possuem. Então, tudo isso vai limitando a capacidade do projetista, ou da projetista, do processador, de simplesmente extrair mais desempenho por força bruta. Tá? Que é subir a velocidade do clock, por exemplo, e esperar que tudo continue funcionando indefinidamente quando existem essas questões físicas em jogo. Por outro lado, o paralelismo no nível de instruções, ele também vai, claro, nos dar um ganho de desempenho do processador, isso a gente pôde ver na nossa última videoaula. Esse ganho é da ordem de 5 a 10 vezes com relação à versão do nosso processador sem essas técnicas de paralelismo no nível de instrução. A questão é que as nossas aplicações, os nossos sistemas, eles estão demandando ganhos maiores. A gente vai precisar de um ganho de 50, de 100, de 1000, de 1 milhão. Se, por exemplo, eu estou falando aí de um supercomputador que vai ser utilizado para sistemas, softwares que são científicos, são simulações muito complicadas, por exemplo, então não é possível eu chegar nesse nível de desempenho apenas com um processador, por melhor que seja o paralelismo no nível de instruções que ele possui internamente, e aí então onde eu vou necessitando de ter mais processadores no sistema para poder paralelizar mais a execução de instruções até que eu chegue no nível de desempenho desejado. E foi a partir desse contexto que começaram a surgir então os computadores paralelos.
E aqui a gente está entendendo como um computador paralelo aquele que possui um grande número de processadores idênticos, tá? Esses processadores eles executam a mesma sequência de instruções contida no programa, mas uma única instrução ela vai agir sobre diferentes conjuntos de dados ao mesmo tempo. Então, considera, por exemplo, que minha instrução seja realize uma multiplicação. Então, tipicamente, num processador, eu vou informar dois operandos e aí um operando vai ser multiplicado pelo outro. Nessa situação aqui dos computadores paralelos, quando eu tenho uma instrução multiplique números, então eu vou passar, na verdade, vários pares de números e esses pares, todos eles vão ser multiplicados ao mesmo tempo. É a mesma operação para todos eles, mas essa operação vai ser realizada sobre operandos diferentes. Então essa é que é a questão. Aqui, quando a gente faz isso, a gente pode ter uma única unidade de controle que vai enviar o comando para que todas essas unidades idênticas do processador, eles executem a mesma coisa, sendo que cada um sobre o seu próprio conjunto de dados. Então, a gente não tem exatamente vários processadores, porque quando eu falo de processador, eu tipicamente estou me referindo a algo mais completo, algo que tem a sua própria unidade de controle, tem as suas unidades de execução, seus estágios no pipeline, que seja, e tem os seus próprios registradores. Aqui eu tenho várias unidades de execução, mas uma única unidade de controle que vai estar comandando todas as unidades de execução relevantes a realizarem a mesma instrução de forma paralela. Quando eu tenho essa situação, pelo menos hoje em dia, eu geralmente emprego o termo SIMD, que significa Single Instruction Multiple Data Stream. Ou seja, para uma instrução única, eu vou ter uma operação sendo realizada sobre múltiplos fluxos de dados. Essa imagem mostra que esse conceito de computadores paralelos, ele já existe há um bom tempo. Esse esquema que está sendo apresentado aqui, ele foi utilizado nesse computador que foi chamado de ILIAC 4. Ele foi construído em 1972. A ideia inicial é que ele fosse bem maior, bem mais complexo do que ele está representado aqui e como ele realmente foi construído, mas essa figura aqui mostra que a gente utilizou 64 processadores, basicamente, tá? Onde cada um desses quadradinhos aqui, divididos em duas partes, representam, uma parte de cima seria o processador, tá? Uma unidade de execução, e a parte de baixo seria uma porção de memória que é exclusiva para aquela unidade de execução. E eu tenho uma única unidade de controle aqui nesse esquema que distribuía a mesma instrução para todos os 64 processadores aqui, dispostos em uma grade, né, em uma matriz 8x8. E essa organização aqui não é gratuita, existe um motivo para isso, é porque existem muitos sistemas que necessitam realizar operações sobre matrizes, fazer com que, por exemplo, eu tenha soma de matrizes, multiplicação de matrizes. Eu sempre estou organizando dados de forma tabular. Então, geralmente, esse uso de matrizes faz com que a quantidade de dados que o computador precisa processar seja grande por natureza, mas também traz esse benefício de que tipicamente eu vou estar executando a mesma instrução sobre porções de dados diferentes. É sempre uma adição realizada em 64 posições da minha matriz, é uma subtração, é uma multiplicação, é a mesma coisa. Então, faz sentido para o projetista do processador tirar proveito disso, simplificando então o projeto desse processador com uma única unidade de controle. E quando eu digo simplificar, isso tem consequências, tá? Eu vou utilizar menos portas lógicas a partir do momento que eu tenho uma única unidade de controle.
Então o computador ele vai ficar mais barato, ele vai aquecer menos, ele vai consumir menos energia e ele vai permitir então que esse esquema aqui de vários processadores operando em um único sistema, ele passe a ser viável. E aqui a gente tem uma imagem, né, do que foi esse supercomputador, super na época, hoje a capacidade de processamento dele definitivamente não é impressionante, mas ele foi construído em módulos, tá? Então ele possuía várias placas, essas unidades de execução, elas estão implementadas nessas placas que essa imagem ela apresenta aqui, e em princípio ele deveria ser 4 vezes maior, né, do que ele realmente foi. Ele deveria ter 4 desses armários aí, cada armário com 64 processadores, e ele acabou tendo apenas um armário, tá? Por questões de custo mesmo, né? A Universidade de Illinois, quando ela estava construindo esse computador, ela passou por cortes de financiamento e com isso ela não pôde fazer o computador que ela havia projetado. Para se ter uma ideia, né, estima-se que se esse computador tivesse sido construído da forma como ele foi projetado, ele iria duplicar a capacidade de processamento de dados do mundo inteiro na época. Então, metade da capacidade de processamento do mundo ia ser esse computador e a outra metade ia ser todo o restante do mundo. Então, realmente seria algo significativo. Agora, esse conceito de SIMD, tá, de uma única instrução operando sobre diversos fluxos de dados, ele é empregado até hoje. E só para citar um exemplo, GPUs, né, que são unidades de processamento gráfico, elas utilizam esse princípio para fornecer essa capacidade de computação aumentada, específica para processamento de gráficos, apesar de que hoje em dia, mais e mais a gente está empregando GPUs em outras aplicações, como por exemplo aprendizagem de máquina ou mineração de dados, como por exemplo Bitcoin, a tentativa de quebra de chaves criptográficas. Então, todas essas aplicações elas conseguem se beneficiar da forma como GPUs modernas elas são construídas, porque as aplicações, o software que são executados nessas GPUs e que realmente se beneficiam do funcionamento delas, eles têm a característica de ter muitas operações sendo repetidas sobre dados diferentes. Então, é a mesma operação repetida sobre pixels diferentes, sobre vértices diferentes, texturas diferentes, arestas diferentes. Tá? E tudo isso então faz com que esse SIMD seja uma escolha apropriada. Só para citar um exemplo, tá? A NVIDIA ela produziu uma microarquitetura de GPUs que ficou conhecida como Fermi. Ela contém até 16 multiprocessadores, onde cada multiprocessador ele emprega 32 processadores SIMD. Tá? Então a gente vai ter para cada multiprocessador uma unidade de controle e 32 unidades de execução, que aqui a gente está chamando de processadores SIMD, dispostos mais ou menos como está representado nessa figura aqui, tá? Que é uma representação dessa microarquitetura Fermi. Então, eu vou ter um cache de instruções, tá? Onde eu vou buscando antecipadamente no estágio de busca de instrução e armazenando as instruções nessa memória cache. E a partir daqui eu posso ter duas threads, tá? É como se eu pudesse dar conta de dois fluxos de instruções ao mesmo tempo, né? Seria duas threads literalmente em um programa ou dois programas diferentes. E aí eu vou seguindo o fluxo da minha instrução, né, da execução dessa instrução nessa microarquitetura, até que eu chegue aos núcleos, tá? E esses aqui são os processadores SIMD, onde eu vou ter aquela situação em que todos eles vão executar a mesma instrução sobre os seus respectivos conjuntos de dados. Então, por exemplo, cada um desses núcleos pode estar operando, né, essa instrução sobre um conjunto diferente de pixels, por exemplo.
E aí, se a gente der um zoom no núcleo desse, a gente vai ver que ele tem, por exemplo, a sua ULA, tá? Ele tem a sua unidade de operação de ponto flutuante, ele vai receber os operandos que podem ir para uma unidade ou para outra, e quando essas unidades de execução elas produzirem um resultado, esse resultado vai ficar guardado em um registrador próprio, tá? Para armazenamento de resultado, e aí depois esse resultado vai sair daqui e vai ser distribuído até eventualmente chegar numa memória compartilhada, que aí é a memória mesmo da placa de vídeo, né, da GPU, para então o resultado ser consumido pelo usuário. Então, com isso, só para se ter uma ideia, eu ganho, tá? Se eu estou usando 16 multiprocessadores, onde cada multiprocessador ele possui 32 processadores SMD, então multiplicando uma coisa pela outra significa que eu consigo executar 512 operações em um único ciclo, teoricamente. Esse seria o meu limite máximo, né? Considerando que essa operação pudesse ser realizada em um único ciclo. Mas isso é um número impressionante, considerando que um processador de propósito geral, onde essa quantidade de SMDs ela não faz muito sentido para a execução de aplicações que seriam mais genéricas e que não se beneficiariam dessa regularidade, né, de execução da mesma instrução sobre conjuntos de dados diferentes, mas esses processadores de propósito geral eles não conseguiriam um quarto dessas 512 instruções, ou talvez chegassem a um quarto disso aqui, mas isso justifica, por exemplo, por que um processador gráfico para aplicações gráficas ele vai ter um desempenho muito melhor mesmo do que um processador de propósito geral, mesmo considerando que ele está usando uma quantidade semelhante de transistores, ou seja, de portas lógicas, o clock é semelhante, mas ainda assim o desempenho é muito superior. E isso está sendo replicado até hoje. Hoje a NVIDIA, essa empresa especificamente, ela chama esses núcleos de CUDA cores, tá? Núcleos CUDA. E aí, à medida que essas microarquiteturas elas foram se renovando, tá? Essa microarquitetura Fermi, por exemplo, ela foi usada na série GTX 500, salvo engano, né? 550, 560, 570. Hoje em dia a gente já está na RTX, a série 2000, então houveram já sucessivas melhorias, mas essa organização em vários núcleos CUDAs, como a NVIDIA chama, a AMD dá outro nome para isso, mas a AMD é outra empresa fabricante de GPUs que emprega esse mesmo princípio, e isso realmente termina explicando, por exemplo, o que eu vou mostrar agora. Então, nesse momento, eu estou executando um game no meu computador com a GPU desativada. Então, esse game ele está sendo executado exclusivamente no meu processador de propósito geral. Esse game, provavelmente alguns de vocês conhecem, se chama Rocket League e ele demanda um certo processamento gráfico e eu estou executando esse jogo a 11, 12 quadros por segundo. Então eu vou ter dificuldade até de mostrar para vocês na gravação isso, porque é o mesmo processador que está executando o jogo, ele também está gravando, então ele está altamente sobrecarregado, mas mesmo sem considerar a questão da gravação, é muito ruim a experiência por conta dessa limitação de processamento desse processador que não foi feito para esse tipo de aplicação. Então, em uma missão simples, que é eu acertar aquela bola que está ali no ar para ela ir para o gol, eu vou ter dificuldade de controlar o meu carrinho, a fluidez do movimento ela é muito baixa e por isso eu vou errar, tá? Sem surpresas que eu não consegui aqui acertar esse gol aqui nesse joguinho. Por favor, gente, julgar minhas habilidades a 10 quadros por segundo é dose, né? Agora eu liguei a GPU do computador e a minha experiência ficou diferente. Agora eu tenho uma aplicação rodando sobre um processador que foi construído com esse tipo de aplicação em mente. Para isso ele utilizou o conceito lá de SMD, ele possui vários núcleos, ele consegue paralelizar uma série de coisas relacionadas
a essa imagem, ao processamento do gráfico desse jogo, e ele consegue ficar mais fluido por conta disso. E agora tentando acertar a bolinha no gol com um jogo mais fluido. Vamos ver agora como ficou mais fácil. Ainda nesse universo de computadores paralelos, a gente tem também os processadores vetoriais, tá? E esses processadores, pelo menos do ponto de vista de quem está fazendo a programação do computador, ele se parece bastante com o que é um SIMD. Ele vai especificar uma instrução que vai ser executada sobre vários dados ao mesmo tempo. A diferença é que, dessa vez, nesses processadores que a gente estava apresentando agora, que são os processadores vetoriais, eu não vou ter exatamente várias unidades funcionais, como aqueles processadores SIMD que a gente viu no exemplo agora há pouco. Eu vou ter uma única unidade funcional, mas internamente ela é capaz de ofertar um alto grau de paralelismo, pelo menos suficiente para dar conta da execução dessa única instrução sobre todo um vetor de dados, tá? Todo um array. Então eu vou ter uma lista lá de coisas, ou duas listas de coisas, por exemplo, onde eu posso lançar uma instrução como faço uma soma, e aí eu vou pegando pares dessas listas, o primeiro elemento da lista com o primeiro elemento da outra lista, faço a soma, ao mesmo tempo em que o segundo elemento da primeira lista é somado com o segundo elemento da segunda lista, e assim sucessivamente. E para que isso seja possível, esses processadores eles empregam os chamados registradores vetoriais, que eles têm a vantagem, por exemplo, da gente utilizar uma única instrução como um load, tá? Um carregar da memória, e aí ele vai pegar todo um vetor de dados e colocar o vetor inteiro nesse registrador vetorial. E aí, quando você especifica, eu quero realizar uma soma, você passa como operandos, por exemplo, dois registradores vetoriais, e aí a gente vai ter vetores carregados nesses registradores, e aí essa operação vai ser feita sobre esses vetores. Tá? E isso, por exemplo, é empregado nos processadores de propósito geral da Intel, Intel Core i5, i7, i3, por exemplo, que utiliza um conjunto de instruções que foi denominado SSE, Streaming SIMD Extension, onde a execução é feita seguindo esse princípio de um processador vetorial. Agora, novamente, né, é importante a gente ressaltar que esses computadores paralelos que a gente apresentou até agora, eles possuem a vantagem de otimizar a execução de programas que têm essa característica de executar a mesma instrução sobre conjuntos de dados diferentes, mas nem todos os programas eles vão compartilhar dessa característica, e ainda assim eles precisam de um maior nível de desempenho. E é por esse motivo que a gente tem o conceito de multiprocessadores, onde em um único sistema eu vou colocar processadores completos, e quando eu digo completos, eu estou dizendo processadores que são independentes, que possuem a sua própria unidade de controle e que por isso podem executar uma instrução completamente diferente da que os outros processadores daquele sistema estão executando. Porém, todos esses processadores eles vão compartilhar a mesma memória, tá? Até para permitir que eles possam trabalhar de forma coordenada, e também para que eles possam depois colocar o produto do seu processamento à disposição para ser consumido pelo usuário que está ali executando um determinado programa. Então, a partir do momento que a gente chega nesse cenário, onde todos esses processadores compartilham a mesma memória, é necessário que a gente tome alguns cuidados, porque, em princípio, a memória é um recurso compartilhado. Ou seja, um processador pode afetar o que o outro processador está fazendo, se a gente considerar um cenário, por exemplo, onde
processador A mandou escrever na posição de memória um valor lá que ele vai precisar mais para frente. Vamos supor que ele escreveu isso na posição de memória 5300, tá? E aí, em um outro momento, me vem o processador B, que não faz a menor ideia do que está acontecendo no processador A, e escreve na mesma posição de memória 5500 um outro valor. E aí, voltando para o processador A, chega o momento que o processador diz: opa, preciso daquele valor que eu coloquei naquela posição de memória lá atrás, e aí ele vai ler na posição 5500 não o valor que ele, processador A, colocou anteriormente, mas agora um valor que o processador B colocou e que o processador A, enfim, não tem nada a ver com aquilo e provavelmente vai chegar a um erro de execução. Diga-se de passagem, um erro é bem difícil de ser diagnosticado, porque esse erro só vai acontecer de tempos em tempos. Quando o usuário ou o programador der o azar do processador B, ou C, ou D, sobrescrever um valor que o processador A utiliza. Então, pode ser que por alinhamento dos planetas, por pura obra do destino, essa situação não aconteça e algumas vezes para vir a acontecer mais para frente, e esse é o tipo de situação em que um programador ou programadora fica louco, porque ele não consegue replicar sequer o problema de forma confiável, ou ele vai ter pelo menos dificuldade para fazer isso. Tá? Então, essa é uma coisa que demanda realmente muitos cuidados por parte de quem está programando, porque todo esse controle desse recurso compartilhado, que é a memória ou qualquer outro recurso compartilhado, passa a ser responsabilidade do programador ou da programadora. Então, vai ser necessária atenção para isso. E aí, nesses sistemas multiprocessadores, a gente vai ter duas organizações básicas. Uma primeira, onde os processadores todos eles compartilham de uma memória. Então, toda vez que um desses processadores precisa fazer um load ou fazer store, isso é feito sempre sobre a memória compartilhada. E aí, como a gente falou, é que entra o cuidado, né, para a questão de que a memória é um recurso compartilhado, então ela precisa ser acessada de forma ordenada. Mas a gente também tem uma organização possível em que cada processador tem a sua memória local. Então, isso diminui o problema do compartilhamento da memória principal do sistema, vamos chamar assim, porque um processador ele pode trazer uma porção de dados para a sua memória local, realizar uma série de processamentos sobre esses dados de forma local, onde ele não vai correr risco de um outro processador interferir de forma alguma, ou ele não vai estar preocupado em, por exemplo, não utilizar o barramento de acesso à memória compartilhada quando um outro processador já está utilizando esse barramento, e tudo isso tende a deixar o sistema mais ágil, menos suscetível a problemas, tá? Só para citar um exemplo, a gente pode ter uma situação como essa aqui, um computador que emprega uma CPU e uma GPU, onde a GPU ela tem a sua própria memória local para trabalhar, e a CPU, essa sim, trabalha estritamente com a memória compartilhada. Aqui eu estou desconsiderando a memória cache. A memória cache também poderia ser enxergada como uma memória local, mas a gente vai conversar sobre esses aspectos da memória nas próximas videoaulas. Então eu não quero antecipar muito essa discussão. Mas dizer que essas organizações elas são viáveis e cada uma vai ter cenários em que uma é mais adequada ou a outra é mais adequada. Então, quando a gente conhece o conceito de multiprocessadores, aí talvez a gente possa pensar, ok, então o problema é resolvido, né? Mesmo que eu não consiga fazer com que o meu clock ele acelere de forma indefinida, eu posso colocar, se eu precisar, 100, 200, 1000, 1 milhão de processadores no mesmo sistema, e esse sistema vai funcionar com o desempenho que eu precisar. Isso não é bem verdade, tá? E o principal motivo disso é porque esses sistemas eles sempre vão precisar de uma memória compartilhada
para poder fazer a coordenação das execuções que vão ocorrer entre os processadores. E essa memória ela vai precisar ser acessada. Então, imagina, se a gente pode encontrar problemas com 4 processadores, por exemplo, fazendo acessos a essa memória e aí um tem que evitar usar o barramento ao mesmo tempo que o outro, se eu tenho, por exemplo, mais do que 256 processadores no mesmo sistema, então esses problemas eles vão crescer de tal forma que não vai mais compensar eu fazer tal sistema de tão complicado que ele ficou. Tá? Ele é, no mínimo, aí, sendo muito bondoso, de difícil implementação. Então, por conta disso, muitos projetistas terminam abandonando a ideia de uma memória compartilhada e construindo o que a gente chama de multicomputadores, onde a gente vai interligar sistemas que podem ter até um processador ou vários processadores, mas o mais importante é que eles vão estar conectados a outros sistemas, onde esses outros sistemas possuem a sua própria memória compartilhada. Então eu perco essa história de uma memória compartilhada global, acessível por todos os processadores, e agora eu tenho vários sistemas com as suas próprias memórias, e aí fica a questão, tá, mas como é que esses caras eles vão se sincronizar? E a resposta para isso é, eles vão trocar mensagens. Então, sempre que houver a necessidade de um dado ser passado de um desses sistemas para o outro, quer que seja para fornecer um operando ou para coordenar a execução de algo, tudo isso vai ser feito através dessa troca de mensagens. E a gente costuma dizer que sistemas multiprocessadores, eles são difíceis de serem construídos por conta dessa questão da memória compartilhada que precisa ser controlada para que, mesmo no cenário em que os processadores eles compartilham o mesmo barramento e a mesma memória, eles conseguem realizar esses acessos de forma correta, de forma ordenada. Mas, por outro lado, esses são sistemas que são mais fáceis de ser programados, porque existe uma memória compartilhada disponível para sempre que um processador precisar verificar uma informação, checar, ele simplesmente consulta essa memória de forma muito direta, sem maiores empecilhos. Já do outro lado da história, a gente tem os sistemas multicomputadores, que eles são bem mais fáceis de serem construídos porque eu não tenho o problema da memória compartilhada entre todos os processadores envolvidos nesse sistema. Então a gente sabe que eles vão fazer a coordenação através de troca de mensagens. Por exemplo, uma das formas de eu permitir que as mensagens sejam trocadas é interligar esses computadores, né, que fazem parte desse sistema multicomputador em rede. E aí a complexidade da gente montar um sistema é alguma coisa parecida com... Já a programação desses sistemas é uma outra história, porque fazer com que toda a sincronização aconteça somente com troca de mensagens e ainda assim o sistema consiga escalar, consiga fazer uso de todos os processadores e funcionar corretamente, daí a impressão que a pessoa que vai fazer essa programação tem, já vai ser uma coisa... O problema é mais tenso. Por esse motivo, multicomputadores eles são mais fáceis de serem construídos, mas mais difíceis de serem programados. Então, supercomputadores, por exemplo, eles podem ser construídos empregando esse conceito, onde eu tenho vários módulos, cada módulo com vários núcleos, e esses módulos eles são interligados através de alguma forma de comunicação para permitir a troca de mensagem entre eles, e com isso eu posso ter literalmente milhares de núcleos disponíveis para a execução dos meus programas. Por exemplo, pelo menos no mês de junho de 2020, o supercomputador mais poderoso que existe no mundo se chama Fugaku. Ele está no Japão e ele está representado aí nessa imagem, onde a gente consegue ver claramente que são vários armários
Tá? E existem cabos de rede, parece muito com sala de processamento de dados em um data center convencional, mas que todos esses armários eles podem se comportar como um único computador com altíssima capacidade de paralelização da execução de instruções. E com isso a gente conseguir, por exemplo, executar aplicações científicas de processamento extremamente elevado, com uma grande massa de dados e que vai nos dar respostas para questões realmente muito complicadas. E é por isso que muitos países investem tanto, né, na construção desses computadores para poder dar continuidade ao seu próprio desenvolvimento tecnológico. Então, com isso, a gente encerra esse tema, tá, de processadores. A gente vai dar continuidade nas próximas videoaulas sobre outras questões relacionadas à organização de sistemas de computadores, como memória, barramentos, dispositivos de entrada e saída. E, como sempre, a gente fica à disposição de vocês para tirar dúvidas que possam surgir. Então, qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente que a gente responde assim que o possível. Então, bons estudos para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.